Então hoje nós vamos abordar a estratégia em si, como nós podemos estar então analisando os mercados. Uma pergunta interessante para nós começarmos. Vocês acham que hoje nós temos condições de estabelecer planejamento estratégico focado numa estratégia de médio e longo prazo com muita segurança? Então, quando nós estamos pensando no planejamento estratégico, nós vamos estar pensando em como nós podemos estar fazendo as questões relacionadas à nossa visão de médio e longo prazo. Então, como nós estamos trabalhando com uma visão estratégica, e essa visão estratégica, ela nos dá uma visão de longo prazo, e mesmo nós temos um primeiro momento, a possibilidade, então, de todas essas nossas ideias, os nossos planos estratégicos, não terem uma solução, não chegarem a um resultado efetivo. Então, nós temos que aprender a olhar os sinais desse mercado e vermos como está acontecendo o ciclo de desenvolvimento de vida dos nossos negócios. Então, a pergunta inicial: nossos planejamentos estratégicos hoje dão suporte às novas perspectivas que estão vindo no mercado? É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Provavelmente não responde mais. Então, nós podemos nos perguntar, mas todas aquelas questões de planejamento estratégico que nós estudamos, missão, visão, princípios, perderam o seu valor? Também não perderam o seu valor. A questão é que nós vamos, a partir delas, ter ações estratégicas mais avançadas ou ações estratégicas diferenciadas para atender um mercado dinâmico. Nós podemos continuar tendo, por exemplo, um foco no nosso negócio, uma visão de negócio, por exemplo, de uma universidade, ter o foco de negócio da geração de conhecimento. Então esse é um foco estratégico importante para uma universidade. Agora, as formas como nós vamos estar desenvolvendo esse conhecimento é que estão mudando significativamente. Então, uma determinada empresa trabalha, por exemplo, com uma estratégia de bem-estar das pessoas. Então hoje nós podemos estar trabalhando a questão de bem-estar num determinado tipo de mercado, mas o bem-estar ele pode estar mudando com o passar do tempo. Então nós estamos vendo que o ciclo de vida dos negócios tem mudado significativamente. Nós não temos mais espaço para planejamentos estratégicos de 10, 20 anos com possibilidades de garantia que esse plano vá se realizar dentro deste período. Observamos então que a empresa está cada vez agindo mais rapidamente. Então ela está com planos estratégicos, visões de longo prazo, mas ações de curto prazo. E isso então está gerando um antagonismo, um paradoxo dentro das organizações. Da mesma forma em que nós temos observado o mercado, e este mercado tem se mostrado com uma velocidade de transformação muito grande, neste momento nós estamos vivendo uma dessas transformações. Para quem é estrategista, a grande questão vai ser como nós vamos posicionar a nossa empresa numa questão de que postura social nós vamos ter no momento pós-pandêmico. Quais serão os negócios que irão sobreviver nessa trajetória? Então nós estamos vivendo um momento complexo, um momento difícil de ser analisado pontualmente. Então nós vamos que pensar na velocidade de lançamento de produtos. Que velocidade nós temos? Que tipo de produtos nós temos? Qual a flexibilidade que nós conseguimos atingir essas questões? Então nós vamos ter que pensar na abrangência de portfólios. O que nós temos de portfólios dos nossos produtos, dos nossos serviços, das nossas tecnologias? Os portfólios atuais dão suporte neste momento para as ações de médio e longo prazo? Daqui a um ano, esse nosso suporte tecnológico, esse portfólio de produtos ainda vai estar atualizado? Então são questões importantes de nós estarmos revendo. Nós estamos vivendo um momento estratégico de reinvenção constante das organizações. As organizações estão a todo dia se reinventando. Então nós temos que ter um planejamento estratégico, uma visão estratégica também que se reinventa todo dia. Por isso que é importante nós desenvolvermos um conceito de negócio e não um conceito de produtos para o negócio. Não podemos vincular a nossa marca, a nossa empresa a um conceito de produto. E também nós temos que estar atento ao nosso modelo de negócio, porque a concorrência,
a forma como os consumidores estão consumindo, a mudança dos nossos fornecedores, competidores não tradicionais, ou até mesmo a extinção deste mercado pode estar ocorrendo. Então, se nós estamos num determinado mercado e este mercado está sofrendo um impacto significativo por uma situação, nós precisamos então fazer essa mudança rápida para termos um ciclo de vida do negócio de longo prazo. Então, olhar para o que está ocorrendo sem, no entanto, conseguir compreender. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos vendo muitas pessoas, eu entro em contato, tenho alguns fóruns que eu participo, e aí nesses fóruns algumas pessoas perguntam, como é que nós vamos compreender este momento? Como é que que sinais nós vamos ter daqui a 3, 4 meses, que cenário vai ter? Nós não temos condições de compreender este momento nesse cenário que nós estamos vivendo. Então nós estamos num modelo estratégico, complexo, dinâmico e mutável, em que nós não temos mais a certeza de que aquilo que nós estamos planejando hoje vai ser aquilo que vai estar acontecendo daqui 3, 4 meses. Então nós estamos num ambiente de insegurança muito grande, um ambiente dinâmico relacionado a essa questão. A meta é sobreviver. Então, como é que nós sobrevivemos estrategicamente? Como é que nós podemos estar pensando na nossa organização, nesse nosso modelo de negócio? Então, neste momento, nós vamos estar vendo um modelo de adaptabilidade e ambidestralidade. Ou seja, nós vamos ter que estar com uma mão olhando o planejamento estratégico de longo prazo e com outra mão nós vamos estarmos realizando ações de curto prazo. Então nós estamos vendo ações de sobrevivência e ações estratégicas, porque nós vamos pensar em produtos e serviços que demoram 6 meses, 1 ano para serem desenvolvidos tecnologicamente. Então nós não conseguimos colocar a pronta entrega ao mercado um determinado produto, mas ao mesmo tempo nós temos que ter ações de sobrevivência de curto prazo. Então vejam, eu com o tempo, quando eu trabalhava na indústria, eu utilizava muito computador e usava então anotações e digitações. Então, para agilizar o processo e para evitar uma lesão por esforço repetitivo, uma LER, eu comecei a usar o mouse também com a mão esquerda. A minha habilidade física com o mouse na mão esquerda é menor, mas em compensação, como os teclados eles são posicionados para a digitação de números com a mão direita, então o que vão ganhar? Ganhar agilidade no processo. Mas a minha velocidade com a mão esquerda no mouse é menor que com a mão direita? Sim, mas o tempo de colocar a mão no mouse, reposicionar o mouse e redigitar era maior. Então o tempo de eu digitar, pegar o mouse, movimentar e redigitar de novo com a mão esquerda, além de estar proporcionando então a possibilidade de uma lesão por esforço repetitivo, era maior do que mesmo eu com o movimento mais lento da minha mão esquerda. Então, mesmo a minha mão esquerda não tendo a mesma habilidade, não tendo a mesma velocidade, mas o tempo do processo era menor. A Janine está comentando, as empresas, como você citou no vídeo, têm que se adaptarem, fazer pesquisa desk. Então, exatamente fazermos essa pesquisa, irmos em campo, verificarmos como estão ocorrendo as questões, entrarmos lá no Google Ads, nos Google Anúncio, e observarmos lá como está ocorrendo, quais são as palavras-chave que as pessoas estão buscando. Vamos ter que começar a imaginar o que vai acontecer pós-pandemia. Então, fazendo cenários, montar cenários. As pessoas vão aguentar ficar muito tempo vinculadas nesse ambiente virtual? Nós vamos precisar novamente de contato com as pessoas físicas? Quantas possibilidades nós vamos ter aí de espaços de spas, relaxamento? Quantas pessoas estão estressadas, estão angustiadas com esse vírus? Porque a de campo está impossibilitado. Não está impossibilitado de você fazer uma pesquisa de campo, Janine. Com medidas de segurança, de biossegurança, você tem completamente. Isso é um ponto que nós temos que cuidar. Então, quando você analisa o problema numa única perspectiva, você não está tendo foco suficiente para enxergar essa mudança, essa adaptabilidade. Então nós temos assim um modelo estratégico centrado numa convicção e que nós estamos vendo que essa convicção não está dando certo. Então o que nós estamos vendo? A mesma coisa acontece com as estratégias empresariais. Se a empresa, os diretores da empresa,
não conseguem entender, não conseguem analisar o mercado, não conseguem perceber as mudanças de mercado e tomam sempre as mesmas decisões, que resultado você vai ter? Vai ter o mesmo. Então, se não foi feito nada diferente do ano passado, o que nós estamos esperando de resultado para esse ano? A mesma coisa. Assim acontece com as empresas. Os cenários mudam e elas insistem nas mesmas atitudes. E aí o que acontece? As empresas quebram. O que acontece? O sistema não funciona. Então essa questão de adaptabilidade, a gente já tem que entender essa questão. Entender que tem essas dificuldades, tem esses desafios, e que se medidas anteriores foram tomadas e não deram certos, e o cenário alterou, e nós estamos usando as mesmas medidas do passado, na mesma forma de organizarmos a estratégia, estabelecermos as mesmas metas, os mesmos objetivos de curto prazo, nós não teremos os resultados diferentes. Isso aí, pessoal, isso aí está em livros de estratégias de 20 anos atrás. Se você quer um resultado diferente, tem que fazer ações diferentes. Se você já fez uma ação no passado, estratégica, essa ação não funcionou, esse ano o cenário avançou, voltou a ter o mesmo quadro, você volta a ter a mesma ação estratégica, ou seja, daqui 3, 4 meses a gente vai ver que essa ação não funcionou novamente, certo? Isso aqui é uma questão lógica de básico, do princípio básico da estratégia. A Renata está comentando, acho que as pessoas vão ter dificuldade para se acostumarem com ouvir 8 horas por dia novamente. No início vão ser menos produtivas. Bom, eu participo de um grupo no YouTube que o pessoal transmite e faz reuniões a cada 15 dias do Vale do Silício nos Estados Unidos. E isso é uma realidade que está começando a acontecer lá. O que está acontecendo no Vale do Silício? As pessoas saíram, moravam em casas pequenas, apartamentos pequenos, fechados, muito caros. Com a pandemia, o que aconteceu? Esses projetistas pegaram seus equipamentos, suas coisas e se deslocaram para cidades menores, para cidades do interior. E naquele mesmo valor que eles tinham um apartamento pequeno, eles estão alugando grandes casas com qualidade de vida, né, mais ao sul dos Estados Unidos. E agora que as empresas estão começando a retomar e rechamar algumas pessoas para as atividades nos escritórios, estão encontrando essa dificuldade. Não, mas só um pouquinho. Eu estou aqui, vivo melhor, tenho uma qualidade de vida melhor. Eu consigo fazer o meu trabalho na mesma qualidade, uma qualidade superior ao que estava fazendo no meu escritório, no meu local de trabalho. Agora em home office eu tenho uma total liberdade de poder trabalhar a hora que eu quiser, atender o projeto e entregar o projeto dentro dos prazos. Por que eu tenho que voltar para aquela situação? Então, essa questão que a Renata levanta, né, de as pessoas estarem menos produtivas, elas estão se questionando, elas começaram a se perceber, nós estamos tendo uma mudança social muito grande, né? Essa mudança social ela está ainda em fase de eclosão, ela está em uma fase de amadurecimento, e essa fase de amadurecimento ela vai eclodir daqui mais um ano. E aí sim nós vamos ter uma série de transformações sociais. E a Joyce ainda complementa a ideia dizendo que, sem falar que as empresas reduzem custos mantendo o home office. Sim, mas aí tem uma outra questão, que é a questão da cultura, que é a questão da velocidade de resposta, que é a questão de você ter a possibilidade de as pessoas estarem numa empresa, por exemplo, empresas de indústrias criativas, em que você reúne 3, 4 pessoas, tem uma ideia e discute a ideia ao vivo. Então tem algumas coisas, tem alguns procedimentos operacionais das organizações que estarmos presentes fisicamente no local são mais produtivas. Outras questões não. Então eu vejo que nós vamos chegar a um equilíbrio. Então, por exemplo, nós estamos vendo que as nossas aulas podem ser transmitidas por meio de um sistema informatizado, mas também nós temos aulas práticas que nós não conseguimos fazer isso. Nós temos algumas aulas em que nós poderíamos fazer dinâmicas e estarmos presencialmente fazendo a convivência e a troca de conhecimentos, o debate em sala de aula. Mas nós estamos vendo que, pelos comentários de vocês mesmos no chat, de que nós estamos tendo a possibilidade do conteúdo, o conceito ser abordado, ser trabalhado, e aí depois as relações desse conceito é que podem ser então modificadas. Então a história mostra
que as empresas que não repensaram suas estratégias, não se reinventaram em momentos de oportunidades ou em momentos de desafios, nós verificamos que essas empresas foram tiradas do mercado. Então nós estamos vendo assim que essa necessidade de você se adaptar, essa necessidade de enxergar o novo é uma questão estratégica fundamental nos dias de hoje. Nós estamos vendo uma questão de estratégia de melhoria incremental e a outra uma estratégia de melhoria estrutural. Então nós temos um produto, nós temos um determinado serviço e nós vamos adaptando este produto a um determinado modelo. Então de repente nós nos vemos o nosso modelo estratégico com a nossa ação totalmente impossível de ser realizada, então nós temos que fazer uma ruptura e aí lançarmos novos produtos para as novas realidades.